a todos. Nessa apresentação, nós iremos falar sobre um trabalho envolvendo as medidas de higiene para a prevenção da Covid-19 na construção civil, fazendo parte de um projeto desenvolvido no município de São João del Rei. Temos aí como autores e participantes diretos do projeto a professora Larissa, Priscila e Fabiane, que são professoras no IF-Sudeste MG Campo São João del Rei, e a nossa bolsista, a Lívia da Silva Santos, que foi também participante direta na elaboração dos materiais aqui desenvolvidos para o projeto. Este trabalho, como já dito, ele faz parte de um projeto, que foi um projeto de extensão desenvolvido aí entre os meses de julho e dezembro de 2020, bem no auge da pandemia aqui na nossa região. E nessa época, a Fiocruz ela relatava que havia um crescimento do coronavírus se espalhando das regiões maiores para as regiões menores, de cidades maiores para cidades menores. E São João del Rei estava nessa situação por ser uma cidade menor, mais próxima aos grandes centros urbanos, como Belo Horizonte, que é a capital aqui do estado, e também Juiz de Fora, que é uma grande cidade na região. Havia uma grande preocupação com a chegada mais drástica do coronavírus e o seu espalhamento aqui na região. Então, nessa época, nós tínhamos apenas cerca de 20 leitos de UTI para atender os mais de 150 mil habitantes dessa microrregião. Isso porque a cidade de São João del Rei ela possui aproximadamente seus 70 mil habitantes, mas considerando as pequenas cidades ao redor, nós temos aí uma microrregião de aproximadamente 150 mil habitantes. A partir disso, nessa mesma época, nós tivemos aí o Centro de Controle de Prevenção de Doenças e diversos outros órgãos divulgando quais eram as medidas de prevenção necessárias à minimização da propagação do novo coronavírus, Então, dentre elas, as mais conhecidas e divulgadas aí foram o distanciamento social, a constante higienização das mãos, utilização das máscaras, a limpeza e a desinfecção de superfícies constantemente tocadas, além do monitoramento constante das condições de saúde da população. No entanto, gente, o que se dá de crítico dentre essas medidas de prevenção? É que nos canteiros da construção civil a gente tem uma dificuldade na implementação de algumas dessas medidas, pela característica das atividades, muitas atividades realizadas em grupo, de trabalhadores, a dificuldade na higienização constante das mãos, até mesmo pela conscientização desses trabalhadores, e também um certo desafio aí na desinfecção frequente de superfícies. Por isso, nosso projeto ele teve como objetivo a confecção de materiais orientativos, tanto para as empresas quanto para os funcionários da construção civil, como uma medida de conscientização dessa população e da redução da propagação exponencial do novo coronavírus que estava acontecendo nesse período. Então, a metodologia desse projeto basicamente considerou 4 etapas, sendo a primeira delas o desenvolvimento de uma ampla pesquisa sobre a Covid-19, um vírus novo para nós, uma doença nova, e, portanto, foi necessário fazer uma pesquisa bem apurada de dados confiáveis sobre as suas formas de transmissão, as principais medidas preventivas de higiene. Em segundo momento, nós fizemos o levantamento do público-alvo junto aos órgãos responsáveis no nosso município, aqui de São João del Rei. Na terceira etapa, foi de fato elaborados os materiais de divulgação para os trabalhadores e para as empresas. Esse material foi composto de cartilhas orientativas a serem distribuídas para os trabalhadores e também cartazes que foram afixados aí nos canteiros de obra. E por último, foi feita a distribuição do material para as empresas e os canteiros de obra da região. Assim, ao longo da nossa primeira etapa, nós selecionamos as principais referências para a elaboração do material que seria distribuído, que foi distribuído, na verdade. Então, nós observamos e estudamos ali as instruções emitidas pela até então Secretaria de Trabalho. Também observamos os materiais do Ministério da Saúde, da Organização
Mundial de Saúde, as próprias orientações do Programa Minas Consciente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. A partir desse material, né, dessas referências encontradas e estudadas, nós partimos para a elaboração do material de fato, e a nossa preocupação era que esse material fosse bastante acessível aos trabalhadores e que, portanto, não tivessem apenas textos. Então, assim, a gente priorizou a inserção de imagens, né, e texto de fácil interpretação para que as orientações atingissem o nosso público-alvo. Sobre as empresas do ramo da construção civil e os canteiros de obras existentes na cidade para que o material fosse distribuído, nós fizemos uma pesquisa junto ao Sindicato da Construção Civil local, junto ao CREA, e dada a dificuldade de acesso a alguns canteiros, né, porque nem todos estavam registrados, nós também fizemos contatos com alguns engenheiros atuantes na região. A partir disso, os nossos resultados principais foram os seguintes. Tivemos aí a elaboração do material a ser impresso e depois a impressão de 20 cartazes e 200 cartilhas orientativas que foram distribuídas no município de São João del Rei. Os cartazes, eles tiveram as informações mais direcionadas para as principais medidas, que foram a higienização das mãos e a utilização de máscaras, né, a troca e higienização dessas máscaras também. Já as cartilhas, elas além de contemplarem também essas informações sobre a higienização e o uso de máscaras, elas também abrangiam outras informações relevantes sobre o que era o coronavírus, os principais sintomas, como se dá a transmissão e outras medidas de proteção além das já citadas anteriormente. Também colocamos ali na cartilha referências de fontes de acesso seguro às informações, né? Referências de site, telefone e aplicativos disponíveis para que os trabalhadores também pudessem acessar informações seguras através de outras fontes de pesquisa. Aqui, basicamente, né, nós temos parte do material produzido. Então, aqui à direita, nós temos o exemplo de como ficou o cartaz com as orientações para a higienização das mãos e também as orientações em relação ao uso das máscaras. E já à esquerda, nós temos um dos lados do panfleto, né, onde ele apresentava não somente essas informações já retratadas no cartaz, mas também outras informações relevantes sobre as medidas de higiene e proteção necessárias para esse momento tão relevante. Falando um pouco sobre as dificuldades encontradas na execução desse projeto, nós identificamos que muitas empresas não estavam com canteiro de obras cadastrados no sindicato e sequer estavam regularizadas com a indicação do responsável técnico. Assim, a gente teve bastante dificuldade de acesso a algumas empresas e a alguns canteiros para fazer a distribuição do material. Em contrapartida, nós recebemos muitos relatos positivos, né, relatos verbais e também aí via mensagens, retratando que o material distribuído era muito relevante para aquele momento e também da importância desse projeto para a nossa região, né, já que nesse momento também nós tínhamos diversas informações sendo disseminadas de forma errônea e muitas vezes sem fontes confiáveis, né, de referência, e aqui a gente pôde contribuir um pouco, né, com essa questão de informações confiáveis, chegando de fato aos nossos trabalhadores na construção civil, através dos materiais, através ali da divulgação dos cartazes e da disponibilidade de outras fontes de acesso confiáveis de informação. Como conclusões desse projeto, nós tivemos, portanto, que a conscientização adequada dos trabalhadores da construção civil, ela era bastante importante para a minimização da propagação do novo coronavírus, né? E assim auxiliando no controle da pandemia, na minimização dos óbitos e também na redução da sobrecarga do sistema de saúde, que de fato, em alguns momentos, ficou extremamente sobrecarregado. Também destacamos aqui que para o nosso público-alvo é muito importante tornar as informações seguras, acessíveis e compreensíveis, né? Não adianta eles terem acesso à informação se eles não compreendem a informação. Então, essa é uma conclusão bastante relevante para a execução desse projeto.
Aqui estão as referências usadas na apresentação. E deixo aqui os agradecimentos, tanto ao Instituto Federal, né, no qual nós fazemos parte e financiou esse projeto e a distribuição dos materiais de divulgação, além da bolsa, né, da nossa discente, e também os agradecimentos aos organizadores do evento e ao momento aqui de apresentação do nosso trabalho. Muito obrigada.